Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, no capítulo 45. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, no capítulo 45, verso 1 até o verso 15, que nos diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitará na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo que vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Os irmãos só conseguiram falar com José depois de um tempo em que a ficha caiu, é uma gíria antiga, em que eles perceberam que aquilo não era um sonho, mas era uma realidade. Pode passar para o próximo, por favor. A vida de José foi tecida pelas marcas da exaltação e da humilhação. Foi uma das lições que depreendemos da última mensagem. Vida de altos e baixos, uma verdadeira montanha-russa. No capítulo 37 de Gênesis, nos fala que os sonhos de José se tornaram os pesadelos de seus irmãos. José acabou sofrendo traição e conspiração, abandonado por aqueles que deveriam cuidar dele, tratado como um objeto, uma mera mercadoria, fora vendido como escravo e levado para o Egito. No capítulo 39, que foi o foco da nossa última mensagem, José preferiu estar na prisão com a consciência limpa do que estar em liberdade na cama da patroa com a consciência culpada. Ele preferiu estar preso, com a sua consciência lavada, com a sua moral intocada, do que a dormir com a sua patroa e a sua consciência ser maculada e embotada. Ele perdeu a liberdade, mas ele não perdeu em nenhum momento a dignidade. Ele resistiu ao pecado até o sangue, até o último momento. E na prisão, mais adiante em Gênesis, na narrativa sobre a vida de José, ele interpretou os sonhos do padeiro-chefe e do copeiro-chefe.
Quem conhece a história sabe que o copeiro-chefe perdeu a vida. Aliás, o padeiro-chefe perdeu a vida. E o copeiro foi restabelecido no seu posto. E José disse ao copeiro: quando você chegar diante do rei, te lembre de mim. Fale de mim para o rei. Fale da minha habilidade em interpretar sonhos. E para que eu saia dessa prisão. Nós sabemos da história, o copeiro chegou, tamanha foi a felicidade da sua liberdade, que ele se esqueceu de José. E José passou mais alguns anos na prisão. Haviam se passado 13 anos da saída de José, lá da terra de seu pai, vendido naquela caravana de midianitas pelos seus irmãos, quando Faraó teve 2 sonhos numa noite, 2 sonhos altamente perturbadores. O primeiro sonho, Faraó via 7 vacas gordas e bonitas. Estavam pastando, e de repente 7 vacas magras e feias devoraram as 7 vacas gordas. Uma cena terrível. Faraó acordou assustado, suado, aquele sonho perturbador, e tentou voltar a dormir e conseguiu. E o segundo sonho foram 7 espigas cheias, bonitas, saudáveis, vistosas, que de repente foram devoradas por 7 espigas mirradas, é o que o texto bíblico fala. 7 espigas enfermas, podres. E Faraó novamente acorda, apavorado, e ele não consegue mais dormir. E pede para que interpretem os seus sonhos as pessoas mais sábias do Egito, e não tem uma interpretação a contento. E daí o copeiro-chefe, copeiro naquele tempo, ficava muito próximo do rei, então o copeiro sabia de muita coisa, ele sabia desses sonhos inquietantes do rei. O copeiro lembra-se de José. Eu estava na prisão e José interpretou os meus sonhos, ele é um hebreu. Então, Faraó manda que chame a José, e José não apenas interpreta os seus sonhos, a contento, mas José lhe dá sugestões do que fazer em relação a estes sonhos. José diz que 7 vacas gordas e 7 espigas saudáveis seriam 7 anos de muita fartura no mundo inteiro. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas secas, horrorosas e podres representavam 7 anos de escassez em que a terra não iria produzir. Haveria muita fome, a fome seria universal. Essa era a interpretação do sonho. E por que Faraó teve esse sonho? Porque o Egito era a maior potência do mundo antigo naqueles dias. Era a maior potência. Então o Egito era a única civilização capaz de armazenar alimento suficiente para abastecer o mundo inteiro. Por isso que Faraó tem um sonho, por isso que José estava lá, por isso que José entende que todo o sofrimento que ele passou tinha um propósito maior por detrás. Deus estava fazendo algo por detrás de todo aquele sofrimento. E José sugere que Faraó construa armazéns enormes e abrigue os alimentos dos 7 anos de fartura, para que a terra não padecesse os 7 anos que se seguiriam de fome. Faraó achou aquilo extraordinário, e ele resolveu constituir então, ele não deu apenas a liberdade a José, mas ele constituiu a José governador do Egito. José, em outras palavras, era o primeiro ministro da maior potência do mundo. Os irmãos sabem que na Inglaterra, a rainha Elizabeth é apenas de enfeite, um enfeite que dura muito. Ela dura bastante. Mas quem manda é a primeira ministra. Ela que manda no país, ela que articula as questões comerciais, as questões econômicas, políticas, ela que está em contato com o parlamento. Então José é colocado como governador da maior potência do mundo. Uma vida de altos e baixos. E daí estamos diante dessa narrativa que eu acabei de ler. O governador do Egito, um dos homens mais poderosos do mundo, chorava muito. Eu imagino como que os irmãos de José ficaram apavorados. É como se o Donald Trump chorasse tremendamente e revelasse alguns segredos.
É como se tivesse um intérprete falando inglês, ele mandasse toda a sua comitiva sair e ele começasse a falar em português. E até com sotaque, meio nordestino. Essa que cena esquisita, né? Os irmãos de José ficaram apavorados, porque foi exatamente isso que aconteceu. Era a terceira vez que José chorava muito, e a primeira vez que José chorava muito na frente de seus irmãos em público. Verso 3 diz: eu sou José. Essa sentença, irmãos, foi como um estrondo de trovão aos ouvidos dos seus irmãos, e o coração daqueles homens, 10 homens, foi tomado de medo. Eles ficaram mudos. Durante toda a narrativa, eles não falam absolutamente nada. Nada. Eles vão conseguir falar no versículo 15. Eles não conseguem falar nada. Eles ficaram embasbacados, sem fala. Como era possível o governador do Egito saber o nome do seu irmão falecido? Essa era a versão que eles haviam dado a seu pai. Se era José, por que estava tratando a todos eles com tamanha fidalguia? Por que estava tratando eles tão bem? Porque José teria todos os motivos para eliminá-los. E no verso 4, José pede para que eles se aproximem. O povo egípcio não gostava de proximidade com estrangeiros. Os norte-americanos, eles são assim também bem resguardados. O brasileiro é todo esparafatoso, né? Chega, quer abraçar, quer beijar, acha que já é íntimo, aquela coisa toda. Os norte-americanos, eles mantêm uma certa distância. Os europeus também não gostam de muito abraço, de beijo. Isso é coisa mais de latino mesmo. E o governador do Egito, eles não gostavam de proximidade de estrangeiros. Diz: olha, se aproximem de mim. E José, então, não apenas se identificou como tal, mas ele disse o que os irmãos dele haviam feito com ele, coisa que nem o pai dele sabia. O segredo da família não era mais segredo. Veio à tona numa situação completamente inusitada, inesperada. E no versículo 5, José os encorajou com palavras amorosas, perdoadoras, e o reconhecimento da providência de Deus. Deus prevaleceu sobre a atitude cheia de ódio dos irmãos de José. José prometeu cuidar deles e conceder-lhes a terra de Gósen, que era a terra mais fértil e uma terra nobre no Egito. É como se José estivesse no Palácio do Buriti, em Brasília, e dissesse assim: olha, vocês vão morar no Lago Sul. Não, vocês vão morar no Lago Norte. Vocês vão ficar no melhor lugar de Brasília. Algo que eles não mereciam. Eles mereciam a morte. Às vezes eu leio a Bíblia e fico indignado com algumas coisas que acontecem aqui. Talvez se a narrativa seguisse assim: José mandou prender a seus irmãos e matá-los, nós que estaríamos lendo dizer: bem feito, eles mereciam isso. E era isso que eles mereciam mesmo. Mas José age com graça, com misericórdia, com benevolência. E durante toda a narrativa, José percebeu que eles estavam apavorados, tomados de medo, e José procura acalmá-los. Meus irmãos, em síntese, José foi injustiçado por sua família, injustiçado no trabalho, porque o seu chefe não acreditou na sua versão, embora ele soubesse que a sua esposa não valia muita coisa. Ele foi injustiçado na prisão, porque o copeiro-chefe se esqueceu dele. Ele foi um homem, mas por outro lado, ele foi um homem fiel aos seus pais, porque ele se lembrou do seu pai. Ele foi fiel aos seus irmãos, ele foi fiel aos seus superiores, e ele foi fiel, acima de tudo, a Deus. José foi fiel na prosperidade e na adversidade. Quer saber se uma pessoa é fiel? Dê poder a ela, dê prosperidade a ela. São nesses momentos que a fidelidade é testada, elevada à potência. Ele viu Deus transformando suas tragédias em triunfo. E aqui no capítulo 45 ele deixa muito claro isso. Pode passar para o próximo, por favor. Nós vamos ver brevemente 3 lições que nós podemos tirar dessa emocionante narrativa sobre o servo fiel. A primeira lição é que o servo fiel
é um instrumento de bênçãos. O servo fiel a Deus é um instrumento nas mãos dele para abençoar. Lá em Gênesis, aqui em Gênesis, no capítulo 49, no verso 22, Israel, Jacó, pai de José, sintetiza a bênção de Deus sobre a vida de José da seguinte maneira: José é ramo frutífero junto à fonte, ou seja, junto às águas, que nunca seca, sempre verde, sempre com flores, sempre com portentoso. Ou seja, José é ramo frutífero junto à fonte, ramo que se estende sobre os muros. Ou seja, José abençoa a outros. Essa é a percepção de Israel quando tem aquele reencontro com o seu filho. Deus havia lhe dado sabedoria para entender o que ninguém entendia, ver o que ninguém via, discernir o que muitos não compreendiam, o que a maioria não compreendia, e trazer soluções para problemas que ninguém poderia imaginar. Nós nem conseguimos imaginar o que são 7 anos de fome. Nós ficamos aí alguns dias com a greve dos caminhoneiros, e parece ter uma ameaça amanhã. Ficamos alguns dias com greve de caminhoneiros. Imaginemos, irmãos, se os caminhoneiros realmente parassem por 30 dias. Seria um caos, quase uma Venezuela. Mas foram 7 anos sem produção. Quem iria imaginar uma coisa dessas? José, um instrumento de Deus. Deus o fez instrumento de bênçãos para os outros. Deus usou seus irmãos para colocá-lo no caminho da providência, e Deus usou José para salvar a vida de seus irmãos. Uma das ironias da Bíblia, de muitas ironias. Aqueles que intentaram contra a vida. Irmãos, a Bíblia não deixa claro isso. Mas eu não sei se José sabia o primeiro plano dos irmãos dele. O primeiro plano dos irmãos de José era matá-lo. Não era vendê-lo. A questão da venda foi uma oportunidade ali que eles encontraram para ganhar um dinheirinho. Mas mesmo que soubesse disso, aqueles que intentaram o mal contra ele, de fato fizeram mal contra a vida dele, ele acabou fazendo o bem. É uma das ironias da palavra do Senhor. Aquele que nos humilha hoje, poderá precisar de nós no dia de amanhã. José foi um instrumento que Deus levantou para salvar o mundo inteiro da fome. Todo o mundo da fome e, consequentemente, da morte. O servo fiel é um instrumento de bênçãos. A igreja que é fiel abençoa a comunidade, abençoa os vizinhos, abençoa a família. A igreja que é fiel tem algo que não existe nada nesse mundo que seja igual, que é o Evangelho. Ela oferece o que pode salvar com desdobramentos eternos. Ela não perde tempo. Esses dias eu estava lembrando de uma história de um pastor que estava de férias e ele falou do Evangelho a uma pessoa lá, de uma forma totalmente inusitada, e a pessoa voltou para a igreja. São nos momentos mais inusitados que Deus nos usa para compartilhar algo que tem desdobramentos eternos. A igreja é chamada para abençoar. Mas além de ser um instrumento de bênçãos, pode passar próximo, o servo fiel tem disposição para perdoar. E aqui eu vou citar alguns textos. Gênesis 45:5, que é o texto que lemos, né? E o versículo 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Lá no capítulo 50, verso 20, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José deu provas incontestes do seu perdão para com seus irmãos. Está evidenciado em toda a narrativa.
E perdoar é restaurar, cancelar a dívida e não cobrar mais. Perdoar não é esquecer. José não esqueceu. Porque quando José vai conversar com seus irmãos, ele falou: olha, eu sou José, aquele que vocês venderam para cá. Ele não se esqueceu. Perdoar não é esquecer. E algumas pessoas interpretam erradamente aquele texto lá de Malaquias que fala que Deus perdoa os nossos pecados e lança nas profundezas do mar, e deles não se lembra mais. Você diz, Deus esquece, então perdoar é esquecer. Aquilo ali é uma figura de linguagem, que significa que Deus não joga na nossa cara mais os nossos pecados. Não é que Deus esquece, Deus não esquece, mas Deus não joga mais na nossa cara, Deus não nos cobra mais. E é isso que José faz em relação aos seus irmãos. Ele não cobra mais a dívida dos seus irmãos. Então José deu provas do seu perdão. Perdoar, irmãos, é deixar o outro livre e ficar livre. A pessoa que não perdoa se torna refém do desafeto dela. O desafeto dela vai estar nas férias dela. O desafeto dela vai estar nas noites insones dela. O desafeto dela vai afetar a saúde dela. E às vezes o desafeto está muito bem. Tem um ditado popular, eu gosto muito de ditado popular, porque tem muitos que são verdadeiros, que diz que o que bate esquece, o que apanha nunca esquece. Isso não é bíblico, tá, irmãos? Isso não é bíblico, mas é uma verdade. Então, quem não perdoa está boicotando a própria vida. A minha esposa estava compartilhando, lá no órgão que ela trabalha, ela é professora, e pense numa situação complicada. Uma colega que estava com ódio da outra. O ódio era tamanho que a pessoa que estava com ódio desenvolveu um refluxo e uma série de problemas emocionais que os irmãos nem imaginam. E a outra estava muito bem, dando as aulas dela, vivendo a vida dela lá, tranquilamente. Então, perdoar é ficar livre da outra pessoa. José não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem. O perdão oferece cura e libertação para os ofensores e para os ofendidos. Pode ter certeza disso. Servo fiel perdoa. E José deu diversas provas do seu perdão. No capítulo 41, 51, nos é dito que o nome dado ao primeiro filho de José foi Manassés. Manassés significa literalmente perdão. José ofereceu o melhor do Egito. José não diz, eu vos perdoo, mas José demonstra perdão, evidencia isso. Ele deu o melhor da terra do Egito para os seus irmãos. E no 47, 11 a 12, José sustentou seus irmãos e seu pai. Com aquilo que ele recebia, ele sustentou toda a sua família. E olha que era gente, viu, irmãos? Eram 11 homens, com as suas mulheres, concubinas, filhos. Era gente, era muita gente. Gente demais, viu? Às expensas de José. Em Mateus 5, 23 a 24, Jesus afirma que se eu tenho algo contra o meu irmão, eu não devo depositar a minha oferta. Eu devo me reconciliar com o meu irmão para eu depositar a minha oferta. Aí nós nos perguntamos, o que tem a ver a oferta com essa questão de relacionamento? Porque a oferta no Antigo Testamento era parte do culto. Não existia culto sem oferta. Jesus está dizendo que se o cristão se diz fiel e guarda ressentimento em relação a outras pessoas, ele não tem comunhão vertical com Deus. Não existe comunhão vertical com Deus, onde há ódio no coração, por quem quer que seja. Não existe. A comunhão vertical com Deus está rompida. Então é inútil entregar oferta, é inútil cantar, é inútil orar, é inútil ler a Bíblia, porque é uma comunhão ilusória. É isso que Jesus está falando naquele texto. E Jesus diz, olha, vai primeiro, reconcilia-te com seu irmão, aí você volta e entrega a tua oferta. Então o servo fiel perdoa. Mas além de ser instrumento de bênçãos e ter disposição para perdoar, pode passar o próximo, o penúltimo, por favor. O servo fiel confia no Senhor em todo o tempo. O plano de Deus é perfeito.
E algo que eu quero que os irmãos registrem e guardem em suas mentes, até aqueles que estão dormindo agora, por favor, guarde isso. Nós fomos destinados para a glória. Ponto final. Fomos destinados para a glória. Não importa quão estreito seja o caminho, quão cheio de espinhos seja a estrada, quão furioso esteja Satanás em relação às nossas vidas, e ele sempre vai ficar furioso, a nossa chegada é certa. É a única coisa que temos certa na vida, é a nossa chegada. Os infortúnios humanos nunca frustram os desígnios do nosso Deus. Warren Wiersbe, que é um comentarista bíblico do século passado, um comentarista bíblico norte-americano, ele colocou algumas orientações quando ele comentou sobre esse texto, para que nós possamos confiar em Deus em todo o tempo. A primeira orientação: esteja preparado para mudanças circunstanciais na vida. Hoje nós temos uma configuração, amanhã tudo pode mudar. Coisas inesperadas acontecem conosco, perdas, dificuldades na saúde, espinhos na carne. Então, para que não fraquejemos, nós temos de nos preparar para as mudanças circunstanciais da nossa vida. Segundo, não transija com os valores absolutos, mesmo quando as provas forem terrivelmente opressoras. Não abra mão dos seus valores, jamais, em momento algum. José, nos momentos mais difíceis, não abriu mão dos seus valores. Nós não temos de abrir mão dos nossos valores. Terceiro, confie em Deus quando as coisas estiverem no pior estágio. No pior, no fundo do poço. Espere, confie. Em meio à provação, irmãos, nós temos que ter em mente que toda tempestade vai passar, por mais terrível que ela seja. Às vezes, quando eu estou na estrada, esse tempo de chuva, eu não gosto de viajar, não gosto nem de sair para perto. Eu não gosto de dirigir à noite e nem chovendo, eu detesto. Acho terrível. Eu já não dirijo bem, imagine chovendo e à noite. Então, às vezes eu pegava uma rodovia para ir numa congregação, e aquela chuva você não conseguia ver um palmo na frente do carro. Tinha que reduzir a velocidade. Dependendo do carro tem que parar, porque embaça tudo, fica inviável. Mas parece que não vai parar de chover, tudo sumiu, não se vê horizonte. Então, nos momentos de maior tribulação, tenha certeza que as tempestades passam. Ainda que feche os horizontes, ainda que seja assustador, ainda que seja terrível, passa. Toda tempestade passa. E quarto, saiba que Deus tem grandes propósitos em vista na sua vida e história, e a nossa vida ainda não acabou. Deus tem um propósito em tudo que faz nas nossas vidas. Sempre considere isso. Estes são alguns elementos que nos ajudam a confiar em Deus em meio às adversidades. Eu quero concluir essa mensagem, que essas são algumas lições que podemos aprender com essa narrativa bíblica. Eu acho que eu coloquei, pode passar o próximo, por favor, irmãos. O servo fiel é instrumento de bênçãos, o servo fiel tem disposição para perdoar, e o servo fiel confia no Senhor em todo o tempo. Existe na teologia um recurso que nós utilizamos para os tipos de Cristo, pessoas na Bíblia, no Antigo Testamento, que apontavam para Cristo. Nos estudos sobre os tipos de Cristo, José foi o tipo de Cristo mais próximo. Porque, primeiro, José foi amado pelo seu pai e invejado pelos seus irmãos. Jesus foi amado pelo pai e invejado pelos seus compatrícios, escribas e fariseus. José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus também foi vendido por algumas moedas. José desceu ao Egito em tempos de prova. Lembram-se que Jesus teve que sair ainda bebê, teve de ser retirado para não ser morto, teve de se refugiar no Egito. Quarto, perseguido injustamente. Meus irmãos, quantas injustiças com Jesus. Eu diria que o crente mais atento à leitura dos evangelhos não consegue ler os evangelhos sem ficar indignado com o que aconteceu com Jesus.
não consegue ler sem ficar aborrecido, no mínimo, com as injustiças e os absurdos que o Senhor Jesus teve de suportar. Então José também foi perseguido injustamente, Jesus foi perseguido injustamente. Jesus foi abandonado pelo amigo, ou pelos amigos, e José foi abandonado pelo seu amigo Potifar, era amigo íntimo, próximo, foi abandonado em prisão, e Jesus, quando foi preso, todos os seus amigos fugiram. Ele foi exaltado depois da aflição. José passou por aflição e se tornou o homem mais poderoso do mundo. Cristo passou por toda aquela via dolorosa e foi exaltado acima de tudo e de todos, de todo principado e potestade. E por fim, José foi o salvador do mundo naquela ocasião. Se não fosse José, as pessoas teriam morrido com a greve dos caminhoneiros. Pode ter certeza. Elas teriam morrido de fome. E Jesus é o Salvador do mundo. Por um ato de justiça, Ele salva os eleitos, Ele salva a sua igreja. A vida de José, irmãos, teve altos e baixos. A nossa vida também é ondulatória. Nós passamos por altos e baixos. Basta olhar, luz e sombras, dia e noite, alegrias, quantos choros, às vezes até choro com alegria. Festa, luto. Reverendo Evandro compartilhou certa feita que no mesmo dia ele teve que fazer um casamento e um velório. Que situações antagônicas e sentimentos diferentes. A vida é assim. Celebração, lamento, perdas, ganhos, saúde, doença, dias claros, dias tenebrosos, esperança, medos, alívio, dor, e assim segue a nossa vida, altos e baixos. A minha oração essa noite é que Deus nos ajude a suportarmos os dias de aflição, com fidelidade. O que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Que Deus nos ache fiéis em todas as coisas, para a glória dele. Amém.